Bom dia, estamos aqui no canal Família e Seus Desafios, hoje para falar sobre filho único. O que você acha? Quais são as vantagens de se ter um filho único? Quais são as desvantagens de se ter um filho único? Existe um preconceito sobre o filho único, né? Como se ele fosse egoísta, como é que tem dificuldade de dividir, muito solitário. Vamos ver se isso é verdade? Nesse vídeo eu vou trazer isso para você, né? Existem pesquisas sobre esse tema e são muito interessantes, porque a gente determina fatores que estão comprovados. Como que se faz as pesquisas? Se compara filho único com crianças que têm irmãos. E aí nós temos os resultados, né, desses comportamentos, como são essas crianças. No vídeo passado eu falei sobre os filhos, né? Quem tem mais de um filho, o que facilita e o que dificulta. E hoje eu vou estar falando para vocês sobre o que é ter um filho único e quais são essas vantagens e desvantagens. Antes de eu continuar, eu queria muito te pedir o seu joinha nesse vídeo para me ajudar, né, o meu trabalho a alcançar mais famílias, mais pessoas. É importante para mim, tá? Então eu gostaria de pedir o seu joinha. Filho único sofre o preconceito, como eu falei para vocês, e de certa forma nas pesquisas mostram que tem uma base. Vou explicar. Mas antes de eu explicar, eu quero dizer para vocês que tudo, tanto o filho único quanto os filhos, né, que tem mais de um filho, depende do jeito que são criados, né? Se eu sou criada com meu pai e com a minha mãe, se eu sou criada só com o pai, só com mamãe, tudo muda muito. Então esses fatores são analisados, mas eles não são determinantes. É isso que eu quero dizer para você, ok? Então, tendo isso como base, vamos lá. O filho único, a dificuldade maior está realmente na socialização. Então sim, o preconceito tem uma base. Essas crianças, né, que foram pesquisadas, que eram filhas únicas, tinham sim mais dificuldade de dividir, tinham mais dificuldade de conviver com crianças. Eles eram, como convivem mais com adulto, né, o filho único vive normalmente com o pai e a mãe, e ele o único de criança. Então ele não tem o igual, que a gente chama na psicologia, que é esse da idade próxima ali, igual ou similar a dele, que tem a categoria de filho. Então ele é único na categoria de filho. E aí ele tem uma convivência maior com adultos, então ele tem uma colaboração grande com adultos e uma dificuldade com as crianças, porque de certa forma ele acaba identificando com os adultos e aí ele tem um comportamento impositivo com as crianças, o que significa que ele acaba sendo uma criança mais mandona, né? Ali em relação às crianças da faixa etária dele. Isso não é determinante, mas é uma tendência do filho único, né, que tem esse grande convívio com adultos. Então a criança tem sim uma dificuldade de socializar, né, de dividir. Então ela tem a tendência de ser mais egocêntrica, mais individualista, porque ela foi criada sozinha. Mas, por que eu falo que isso depende da criação? Porque eu tenho um filho único, não quer dizer que ele tem que viver sozinho todos os dias da vida dele, certo? Eu posso trazer um priminho para brincar com ele, eu posso colocar meu filho na escola e aí ele convive com outras crianças da faixa etária, né? Eu posso morar num condomínio, num prédio onde tem a parquinha, eu tô sempre descendo com ele, ele convivendo com outros amiguinhos. Então, não é essa sociabilidade, ela não vem só do irmão, né? Ela pode vir de qualquer outro coleguinha, primo, que possa suprir essa questão. E aí sim ele vai ter a mesma sociabilização de dividir, né, de compartilhar. Não é igual com o irmão, porque o irmão tem um pouco do mesmo direito, né? Se é um primo é diferente, se é um coleguinha é diferente, mas com certeza ameniza essas dificuldades. E a sua criação como pai e mãe vai fazer toda a diferença, né? Se você é um pai e mãe que coloca o seu filho de uma forma tão exclusiva que a vontade dele é superior a qualquer coisa, é assim que ele vai tratar as pessoas lá fora. Se você é um pai que não ensina o seu filho a dividir, é assim que ele vai tratar lá fora, né? Então você precisa ensinar ele a dividir com você, com o coleguinha, e que a vontade dele não é exclusiva. Ele quer uma coisa, você quer outra, existem outras pessoas além dele, né, no mundo ao redor, certo? Então, se você consegue ensinar isso ao seu filho, apesar dele ser um filho único, ele não vai ter essas desvantagens de filho único. E quais são as vantagens de se ter um filho único, né? Sim, uma vantagem muito legal, né, da pesquisa é que os filhos únicos têm um score maior de inteligência do que os filhos que têm irmãos. Por que que acontece isso? Normalmente é porque eles convivem mais com os adultos, né? Então eles têm acabam desenvolvendo uma percepção maior, uma linguagem, né? Eles também adaptam a uma linguagem mais adulta, então aprendem mais rápido as palavras mais rebuscadas do mundo adulto, não de criança.
a questão do próprio comportamento de adulto, porque ele convive o tempo todo com adulto, então ele começa a ver comportamento de adulto e entender o comportamento de adulto, que a criança que convive mais com criança, ela vai entender mais comportamento de criança. Comportamento de adulto não vai ter muito sentido para ela, enquanto ela é criança. Então, essa percepção que o filho único tem, né, desse mundo adulto, porque ele convive normalmente mais com adultos, né, ou os dois pais ou só um dos pais, isso ajuda ele a ter essa inteligência maior e também a questão financeira, porque esse filho, ele pode, como ele é filho único, ele pode ter uma educação melhor. Então o pai tem uma condição de pagar uma escola melhor, diferente daquele pai e mãe que tem 3 filhos, né? A não ser que tenha uma condição muito boa. Então se eu tenho 3 filhos, eu posso pôr numa escola muito cara se eu tiver muita condição, ou eu tenho que colocar numa escola menos cara, para que meus filhos possam ter uma educação. Mas se eu tenho um filho único, eu posso colocar ele numa escola melhor. Então essa é a tendência também do filho único. Então é uma vantagem de se ter o filho único. Outra vantagem de ter o filho único, a gente falou nos contras, que é a questão de como ele convive mais com os adultos, ele tem uma colaboração com adultos e uma imposição sobre as crianças, mas essa impositividade dele, né, essa questão de ser mandona, desenvolve na criança, né, de filho único, uma capacidade de ser líder. Então ele tem uma grande tendência de ter esse potencial de liderança. Os filhos únicos têm esse potencial maior do que os filhos, né, que têm outros irmãos. Outra vantagem que eu vou dizer para vocês, as pesquisas apontam como vantagens, mas eu vou dizer que para mim pode ser vantagem ou desvantagem, vou explicar, que é a questão das expectativas dos pais sobre o filho. Nas pesquisas dizem que isso é muito vantajoso para o filho único, porque como é filho único, essa expectativa está sobre ele, né, dos pais, e aí ele, na tendência de corresponder a essas expectativas, tem muita chance de ser uma pessoa bem-sucedida, porque os pais têm uma expectativa de que os filhos sejam bem-sucedidos. Então, querendo ou não, a gente passa essa mensagem para os filhos e eles querem devolver, porque eles querem que os pais sintam orgulho. Então, nessa tendência, nessa busca de deixar os pais orgulhosos, o filho único tem grande tendência de ser bem-sucedido. Mas, ao mesmo tempo, aí agora sou eu que estou dizendo da minha prática, as expectativas, se elas forem muito duras, né? Se você colocar de uma forma muito impositiva, esse filho único não vai dar conta, isso vai sobrecarregar ele e muito provavelmente isso vai atrapalhar sim essa correspondência. Da mesma forma, quando você tem vários filhos, você distribui, né, essa expectativa. Então, o filho mais velho, você queria muito tirar só 10, mas o filho mais novo tira. Então, tem um alívio dessa expectativa. Então, eu acho isso positivo na questão de ter mais filhos. Mas, se você é um pai e mãe que você consegue, né, controlar suas expectativas e entregá-las de uma forma saudável para o seu filho, então sim, vai ser positivo na vida do seu filho. Então, moral da história, ter filho único é positivo, né? Se você conduzir de uma forma boa. Se você conduzir de uma forma ruim, você pode ter um filho, 2 filhos, 3 filhos que vai dar errado, né? Tem jeito de acertar sempre? Não tem jeito. Ter filho é novidade a cada dia. Todo dia a gente acha que já passou por um pior, acontece outra coisa, né? Então ter filho é um aprendizado contínuo e não só para agora, né? Para a vida inteira. Que eu acho que mesmo adulto os filhos continuam surpreendendo os pais, não é verdade? Então, esse é o vídeo de hoje. Se você tem alguma dúvida, se você quer que eu fale sobre algum tema, coloca aqui nos comentários que eu vou estar trazendo para vocês, tá bom? Então, um abraço, até o próximo vídeo.